A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Muito bem. Porém, como que se resolve a arquitetura tradicional que se projetou para dentro da codificação? E como que eu posso dar vazão ao cabedal de princípios que importou em redimensionar o direito das coisas? E cabe aqui olharmos para nova complexidade que é traduzida pela principiologia do direito das coisas. Enquanto que o direito civil clássico, moldado pelo revolucionário francês, porque não pensem que o direito civil tradicional se encontra em Roma. Roma nunca teve a contraposição do ius público com o ius privado. O ius civil tem muito mais a natureza do direito público, enquanto o direito do cidadão patrício e do patriciado, do que de direito privado. O direito privado só consegue se desenvolver quando é gestado o espaço do mercado. Isso nasce no liberalismo, nasce no Estado moderno. Direito civil existe onde eu tenho cidadão, e antes do Estado moderno eu tenho vassalo, e o vassalo não é sujeito de direito. Muito bem. Mas à luz daquela sociedade simples que existe até a Revolução Industrial, e eu digo simples porque se desenvolve em outros passos do que nós conhecemos no século XX, principalmente na sociedade de informações que vai se desenhar a partir da sociedade pós-industrial, eu tenho a simplicidade da construção teórica liberal a partir do angular princípio estruturante desse da liberdade, aonde igualdade e legalidade são núcleos de construção comum, e ali vai desbordar o quê? A justificação completa da absolutividade do poder proprietário. Por quê? Porque eu tenho uma distinção muito clara, muito franca de duas searas, de dois continentes bem distintos, o continente do público e o continente do privado, divididos por um oceano profundo, que são os direitos fundamentais de primeira geração. À luz do que? Da percepção do constitucionalismo antigo, lá do Lassalle, lá do Benjamin. Porém, o constitucionalismo moderno, que nos conduziu ao Estado Social de Direito, que na minha opinião modesta foi e é a maior descoberta do homem no século XX, não foi geladeira, não foi celular, foi o Estado Social. A maior concretização do humano no século XX. Mais do que chegar à luz, que até acredito que guarda uma complexidade muito maior. Por quê? Porque nós temos um Estado articular que reconhece o pluralismo da sociedade que lhe é ínsita e, portanto, valores conflituais se projetam para dentro de uma Constituição. Muito bem. A partir disso, nós temos como princípio estruturante o princípio do Estado Social e Democrático de Direito. Agora, desse princípio estruturante vão decorrer diversos princípios fundamentais: proporcionalidade, promoção do bem comum, desenvolvimento sustentável, mas diria aqui, fundamental, dignidade da pessoa humana. E, portanto, aquela liberdade
aquela liberdade se nucleava ao direito civil tradicional. Por quê? Porque pautava a estrutura do ordenamento jurídico do direito civil clássico como princípio estruturante e, portanto, não era referenciado, se tratava de liberdade por liberdade, quando liberdade é a mais absoluta, tanto que a noção de igualdade era lida como realizadora da liberdade, daí falarmos em igualdade formal, né? E para termos uma ideia disso, é somente a gente ir a um banco, abrirmos uma conta corrente e tentarmos discutir o nosso. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não